Olá, pessoal, boa noite. Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Quero desejar uma boa noite para cada um que está me ouvindo, uma boa tarde, um bom dia. E nessa hora eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de Daniel capítulo 3, que tem como título A Estátua de Ouro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. Versículo 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente, né? E o versículo 16 fala: respondendo Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Versículo 24 fala: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano e um aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém? Aí aqui eu vou ler versículo 29 que fala: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém, amados? E nessa noite nós vamos falar sobre o 4º homem da fornalha, né? Esse Deus é poderoso e tremendo e pode livrar os seus, né? E aqui fala: essa narrativa, ela foi escrita provavelmente durante o domínio persa, quando já Nabucodonosor havia caído e Ciro já reinava sobre todo o mundo e Daniel ainda permanecia como um dos seus sábios. Então não era só a administração do rei, mas os representantes de todas aquelas nações que estavam debaixo do domínio de Nabucodonosor. Os estudiosos acham que isso aqui foi cerca de 19 anos depois do sonho que Nabucodonosor teve e que está no capítulo 2, né? Porque mais ou menos nessa época Nabucodonosor havia conquistado a Síria. Ele tinha voltado de uma incursão vitoriosa, incursão militar na Síria, e seria então mais um motivo de celebração. Então os historiadores fazem esse cálculo. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor tocou terror, dizendo que teve um sonho e que queria que os sábios adivinhassem. Porém, tinha um homem chamado Daniel, que foi o único que interpretou o seu sonho. Era uma estátua com a cabeça, era uma estátua. A cabeça dessa estátua era de ouro, o peito de prata, a barriga de bronze e as pernas de ferro e pés de barro, e que havia dominado todas as nações do mundo. E de repente, da rocha da montanha sem mãos, foi cortada uma rocha jogada nos pés da estátua e ela veio se desmoronando e caiu, e aquela rocha encheu toda a terra. E Daniel falou: tu és a cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro, né? Esse sonho que o rei Nabucodonosor teve, quem interpretou ele foi Daniel, um servo de Deus, que era o governador dessa época aqui.
O peito e as pernas de ferro significam reinados, né? A cabeça de ouro significa Nabucodonosor, que seu reinado ia se sobressair dos outros, né? Dos demais reinados, ia ser um reinado mais forte, né? Era isso que ele estava interpretando para o rei. E depois de tu virão outros reinos que não serão tão fortes como o teu, tá vendo? Se referindo aos medos e persas e posteriormente ao Império Romano. E entre eles tinha o Império de Alexandre o Grande, o Império Grego. Mas depois desses reinos que levantava o seu reino, que não teria fim, e vai encher toda a terra, se referindo à chegada de Jesus Cristo. Então essa pedra que derrubou aquela estátua, que jogou ela ao chão, essa pedra, essa rocha, simboliza o Senhor Jesus, que o seu reinado seria mais forte, e é mais forte de que o dos homens, né? De que todos esses homens poderosos da época. O reinado de Jesus se sobressaiu, ele permanece até os dias de hoje, a Lavra Subérica, porque Jesus é maravilhoso, né? E esse sonho aqui está escrito no livro de Daniel, no capítulo 2, né? E nós estamos lendo o capítulo 4. Então aqui está sendo voltado um pouco essa história atrás, para que vocês tenham um entendimento melhor o que está acontecendo, né? Aparentemente, Nabucodonosor não entendeu a lição. Ele focou mais no fato de que ele era aquela cabeça de ouro e encheu-se de si mesmo. E alguns anos depois, tendo já provavelmente esquecido o significado daquele sonho e de que aquela imagem havia sido destruída pelo rei, né, por Deus, ele mandou elegir aquele obelisco. Obelisco, o que é? Vamos ver aqui. Obelisco é pedra diminuída, forma uma pirâmide. É uma pedra que ela começa fina, depois ela vai alargando na parte de cima. Um obelisco em homenagem a ele mesmo. Alguns acham que ele fez ao deus dele, Bel. Alguns estudiosos dizem que Nabucodonosor fez aquela estátua onde todos os homens se curvaram da época, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, servo de Deus. Alguns estudiosos dizem que aquela estátua representa o seu deus Bel. Porém, a Bíblia relata que aquela estátua era o próprio Nabucodonosor engrandecendo, né, a si mesmo, né? Porque Nabucodonosor era um homem muito orgulhoso, né? Todas as nações tinham um Deus que não se importava de ter outros ao lado dele. Por isso eu sei que aquela multidão, naquele dia, no campo de Durã, não teve dificuldade nenhuma aos deuses que são adorados no politeísmo, né? Politeísmo, o que é? Politeísmo admite mais de um Deus. E são pessoas que adoram vários deuses. Ela não adora um único Deus como nós. Nós adoramos um Deus, o único Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra. Porém, esses homens e esse povo aqui da época, para eles adorar o Deus de Nabucodonosor era só mais um Deus que eles iriam adorar, né? Mas para o judeu, esse tipo de coisa é abominável, porque o judeu só adora Yahvé, só adora o Senhor dos Exércitos. Eles não são, aqui fala, e os deuses são adorados pelo politeísmo. Eles não são exclusivistas, né? Esse povo aqui. Você poderia adorar Bel e poderia adorar Marduk. Você poderia adorar Aço ou Nebo, que eram divindades assírias. O único Deus no Antigo Oriente que era exclusivo era Yahvé. Yahvé, que significa Deus, né? Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus que nós adoramos, né? Yahvé não admitia que o seu adorador dividisse com outros deuses, tinha que ser ele mesmo. Então era o monoteísmo. Monoteísmo é adorar um Deus só.
ele mesmo, né? Só a religião dos judeus era monoteísta e os dos outros povos eram politeístas. Então, para aqueles povos adorar aquela estátua de Nabucodonosor era só mais um Deus, né? Igual eu falei. O rei é idólatra, pior do que isso. Ele quer ser Deus. Ele faz uma festa de inauguração no campo de Durã, né? Esse campo fica a cerca de 10 quilômetros do centro da Babilônia. E ele, como nós vemos, convida toda a sua administração, autoridades, representantes dos povos. E aí vem o momento em que, ao som da música, todos deveriam se ajoelhar diante da imagem e adorar sobre pena de morte. Então, todos aqueles que não se prostrassem diante da estátua que o rei mandou fazer, seriam mortos, né? Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego não se sujeitaram a esse tipo de coisa, porque eles eram fiel ao seu Deus. Nabucodonosor era muito cruel. Ele gostava de matar as pessoas, mas tinha um gostinho por fornalha ardente. Lá em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 22, está dito que ele assou 2 reis de Israel no fogo, Zedequias e Acabe. Ele gostava disso e agora ele continua com o seu método predileto de execução. Quem não se curvasse diante da imagem, essa pessoa seria jogada dentro de uma fornalha acesa. Essas fornalhas eram geralmente usadas para cozer tijolos. Eram assim que se faziam tijolos. Então ele achava certo fazer justiça com as suas próprias mãos. Mandou jogar 2 reis dentro dessa fornalha. A Bíblia fala aqui que foi Zedequias e Acabe, né? E depois ele havia mandado colocar 3 servos de Deus, né? Só que os servos de Deus, eles estavam ali, eles não estavam ali só. O seu Deus, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus, estava ali para lhe guardar e lhe proteger. E Nabucodonosor não sabia disso, mas logo após ele teve uma surpresa muito grande, porque o 4º homem, o Senhor Jesus, se fez presente naquele lugar e mostrou que ele é um Deus maior do que todos aqueles deuses falsos e mentirosos que aquele povo da época adorava. Então aqui fala, era para cozer tijolos, né? Então eles usavam essa fornalha para fazer tijolo, para a produção, né, de tijolos, não para matar pessoas, mas Nabucodonosor ele tinha essa mania, né, essa mania diabólica de matar pessoas dentro da fornalha. Era para cozer tijolo. Era assim que se faziam tijolos em olarias antigas, fogo de lenha. O tijolo cozido era uma construção que tinha uma entrada. Então ela tinha uma entrada bem grande onde eles colocavam todos os tijolos cru ali, e ali eles aqueciam a fornalha e coziam aqueles tijolos. Eles foram quem denunciou os servos de Deus da época, né? Eles foram denunciados pelos astrólogos, pelos magos e pelos caldeus, porque tinham inveja. Então esse povo da época, né? Esses homens aqui da época, usados por Satanás, usados pelo inimigo, fizeram uma acusação, né, contra os servos de Deus, né? Eles não se prostrou, então logo levantou-se pessoas para apontar contra a vida dele. E não é diferente hoje em dia, né? O servo de Deus é muito perseguido pelas trevas. As trevas perseguem a luz. Só que Deus guarda seu povo, né? O povo de Deus é guardado. Então, aqui no meio de toda essa multidão, a multidão estava cega, adorando um Deus que tem olho e não vê, que tem boca e não fala, e ouvido e não ouve. Tem pés, mas não andam. Toda aquela multidão que se prostrou diante daquele Deus que nada pode fazer
por eles, pelas suas vidas, estavam cegas e se prostrou aquela massa humana todinha. E no meio daquela multidão ficaram 3 homens de pé. A gente poderia observar, né? A gente pode observar que só ficou 3 homens de pé, porque esses homens tinham seus olhos espirituais abertos para enxergar e ver a verdade, né? Aleluia. Eles eram jovens judeus que havia colocado em seu coração não se corromper. Eles eram cativos, né? Eles foram cativos, foram levados para lá, né? Ficaram presos ali no palácio, ali da Babilônia, ficaram presos. E ali eles colocou dentro do seu coração de não se corromper com os manjares do rei, né? Aí aqui fala, a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Estes homens da época usavam a lei, né? O Estado contra o cristão da época. Então aqui a gente pode se deparar com essa informação, com esse tipo de coisa. Esses homens da lei, esses feiticeiros, esses magos, né? Esses astrólogos usavam o Estado, né? Esses homens da época usavam a lei, o Estado contra o cristão da época. Então eles manipulavam, usavam da lei para prejudicar os servos de Deus, né? Aqui fala, o Estado hoje em dia quer interferir ou forçar os cidadãos, especialmente sobre os cristãos, leis contrárias à Bíblia, né? Como educar os nossos filhos, né? Ele está falando que o Estado, o governo, quer impor, né, leis, regras e ensinamento, né? Pessoas cegas, pessoas que não têm Deus no seu coração, pessoas que não têm a Bíblia como regra de fé, pessoas que não têm um padrão bíblico, são pessoas cegas que querem ensinar como o homem deve andar, né? Aí aqui fala, leis contrárias à Bíblia, como educar os nossos filhos, reedificar o conceito da família, homem com homem, né? Essas leis que são imputada, colocada no plenário, colocada em pauta, que eles querem admitir, querem dizer que são coisas certas, né? Leis que estão fora da Bíblia, dizer que o casamento de homem com homem é lícito, o casamento de mulher com mulher é lícito, dizer que a criança pode escolher o seu próprio sexo, né? E uma série de coisas, do aborto também. Então, esse tipo de coisa a sociedade quer impor no meio evangélico, quer impor no meio dos homens, né? Como se fosse algo certo. E a Bíblia diz que esse tipo de coisa é abominável aos olhos do Senhor. Aí aqui fala, criança pode escolher o seu próprio sexo, quer redefinir questões metafísicas como a origem da vida, dizendo que o homem vem do macaco, e a Bíblia não fala isso. A palavra diz que quem criou o homem foi Deus. Deus deu o fôlego de vida, fez o homem do barro, do pó da terra, e deu o fôlego de vida. Então esses tipos de ensinamentos são ensinamentos humanos, né? Tá fora do padrão bíblico, tá fora dos ensinamentos do Senhor. Aí aqui fala, metafísica da origem da vida, que vem do macaco, não de Deus. A ciência não pode entrar nessa área. Eles defendem o aborto. Então a ciência, ela crê naquilo que em evidências, em fatos. Ela crê naquilo que ela vê. E nós cremos naquilo que nós não vemos, que é espiritual. Eles não crêem e não entendem o mundo espiritual. Só entende o mundo espiritual quem é espiritual. Alabra subierga. E a Bíblia diz que esse tipo de pessoas são pessoas carnais, são pessoas que não entendem as coisas de Deus, né? Glória a Deus. Então aqui nós vamos entrar no livro de Daniel.
que fala que o rei mandou um decreto, né? E queria que todos adorassem aquela estátua de ouro. Porém, Daniel colocou no seu coração. Daniel não estava nesse momento presente, Daniel não estava aqui, né? Provavelmente ele estava resolvendo alguma questão que envolvia o palácio, né? Que envolvia as coisas do reinado. Então só estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles colocaram no seu coração que não iria se prostrar, né? Então Jesus entrou dentro daquela fornalha, né? Ele mandou aquecer a fornalha, o rei mandou aquecer, né? E aqui está falando. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este assunto, né? O rei perguntou para Sadraque, Mesaque e Abednego por que eles seriam tão fiel ao seu Deus, né? Por que eles não iriam se prostrar? Aí eles responderam, Sadraque, Mesaque e Abednego, não necessitamos de responder sobre este assunto, né? Nós adoramos a Deus e ponto final, porque eles eram judeus e os judeus eles são muito fiel ao seu Deus, né? Ao Deus de Israel, que é o nosso Deus. O judeu cristão convertido. Aí aqui no 24 fala: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus companheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Respondeu e disseram ao rei: e é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então ele teve uma surpresa, ele foi surpreendido aqui, né? O poder de Deus, a gente vê que Deus, ele entrou para defender seu povo, né? Ele entrou como Deus forte, ele se fez presente naquele momento, né? Alabra suberga. Até os dias de hoje o Senhor é quem peleja por nós e quem defende a nossa causa. E aqui no versículo 28 falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou ao seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem alguns outros deuses, senão o seu Deus. Então eles permaneceram fiel. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa hora, que a gente tem que permanecer fiel diante dos dias maus, diante das barreiras, dificuldades, venha o que vier, nós temos que permanecer fiel na posição que Deus nos botou, né? Posição de fidelidade, temos que ser fiel. A Bíblia diz: ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E no versículo 29 fala que esse rei fez um decreto que todo aquele povo tinha que adorar tão somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Deus ali foi honrado e Deus honrou os seus servos. Por mim, pois é feito um decreto que pelo qual todo o povo e nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas seja feita um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Viu? Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. É assim que Deus faz. É assim que Deus se apresenta na nossa vida. Quando a gente permanece fiel até o fim, Deus nos abençoa. Por todos os lados, Deus nos cerca e nos abençoa. E aqui nós vamos fazer um resumo dessa palavra que fala: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias. Então foram 120 províncias divididas, cuja qual Daniel, o governador Daniel, tomou conta de, segundo os estudiosos, 40 províncias. E as outras foram outros 2 governadores que tomaram conta. O nome Nabucodonosor significa Nebo, proteja as fronteiras, ou Deus proteja meu reinado, né?
O nome Daniel, o que significa esse nome Daniel? Daniel é Deus é o meu juiz, em hebraico. Aí aqui nós vamos ver aqui Sadraque. Sadraque, né? Porque esses três jovens, quando foram para a Babilônia, lá na Babilônia, seus nomes verdadeiros deixaram de ser, ficaram de lado. Eles colocaram outro nome, seus nomes foram mudados. Sadraque significa iluminado pela deusa do sol. E o nome de Sadraque verdadeiro, que ele era um judeu, seu nome é Ananias, significa misericordioso, né? E aqui Mesaque. Mesaque significa que é como Vênus, né? Que o seu nome verdadeiro significa Misael, que o significado de Misael é quem é como Deus. Aleluia. E Abidnego. Abidnego significa entre áspera, servo de Deus. E o seu nome verdadeiro, original, o seu nome de nascença, de batismo é Azarias, que significa Jeová, Judá. Amém? Que Deus abençoe a cada um que participou desse estudo. Guarda teu coração, guarda a tua vida, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém.